Assim, era a vida em Sodoma e Gomorra, a cidade mais suja da história. Uma cidade onde a imoralidade ecoa em cada esquina, onde a perversão é celebrada e a violência é rotina. Uma sociedade tão corrompida que provocou a ira divina como nenhuma outra. Este é o relato de Sodoma e Gomorra, cidades que se tornaram sinônimo de depravação. Você está pronto para conhecer o que realmente aconteceu naqueles portões, antes que o fogo e enxofre dos céus as transformassem em cinzas? O sol ardente castigava a planície do Jordão, lançando seu brilho sobre as 5 cidades que se erguiam naquela região fértil. Entre elas, Sodoma e Gomorra se destacavam por suas muralhas imponentes e pelo a constante que emanava de suas ruas. Era o ano de 1900 a.C., e enquanto o patriarca Abraão pastoreava seus rebanhos nas colinas de Canaã, as cidades da planície prosperavam em meio à abundância. Sodoma, a maior delas, era governada por um rei chamado Bera. Suas ruas largas e movimentadas abrigavam mercadores, artesãos e uma população que desfrutava da fertilidade daquela terra bem irrigada. As águas do Jordão alimentavam os campos ao redor, garantindo colheitas abundantes e pastagens verdejantes para o gado. Como relatado em Gênesis 13, aquela planície era como o jardim do Senhor, uma terra de fartura comparável ao Egito. Mas a prosperidade material escondia uma realidade sombria. Os homens de Sodoma, como descrito em Gênesis 13, eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A riqueza trouxera consigo o orgulho, a ociosidade e um desprezo pelos valores divinos que se manifestavam na forma como tratavam os visitantes e os mais vulneráveis. Naqueles dias, um jovem chamado Ló, sobrinho de Abraão, havia escolhido habitar nas cidades da planície. Anos antes, quando seus pastores brigavam com os de seu tio pelos mesmos pastos, Abraão oferecera a Ló que escolhesse para onde iria. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda, dissera o patriarca, demonstrando seu espírito pacificador. Ló levantara seus olhos e contemplara toda a planície do Jordão, vendo que era bem irrigada por toda parte. Escolheu então toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Foi assim que tio e sobrinho se separaram, com Abraão permanecendo na terra de Canaã, enquanto Ló armava suas tendas junto às cidades da planície, até Sodoma. A decisão de Ló fora baseada na aparência externa, na beleza e fertilidade daquela região. Pouco sabia ele dos desafios espirituais que enfrentaria por viver entre um povo cujos valores eram tão diferentes dos seus. De início, estabeleceu-se nos arredores da cidade, armando suas tendas como um nômade. Mas, com o passar dos anos, atraído pela comodidade da vida urbana, mudou-se para dentro dos muros de Sodoma, adquirindo uma casa e estabelecendo relações com os habitantes locais. Dentro dos portões de Sodoma, a vida era marcada por contrastes. Nas praças e mercados, comerciantes negociavam produtos de terras distantes. Caravanas traziam sedas, especiarias e joias, tornando aquela cidade um centro de comércio regional. Mas à noite, quando as portas se fechavam, os verdadeiros valores de seus habitantes se revelavam em práticas que ofendiam ao Senhor. O povo de Sodoma havia desenvolvido um código moral próprio, desalinhado dos princípios estabelecidos pelo Criador desde o princípio. A hospitalidade, virtude sagrada entre os povos do antigo Oriente Médio, fora substituída pela hostilidade aos estrangeiros. Os pobres e necessitados, em vez de receberem auxílio, eram desprezados e maltratados. Como seria revelado posteriormente pelo profeta Ezequiel, em Ezequiel 16, 49 a 50. A iniquidade de Sodoma foi soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas ela não ajudou ao pobre e necessitado.
foram arrogantes e diante de mim. Por isso, as removi como bem viste. Ló, embora vivesse entre eles, mantinha em seu coração os ensinamentos que recebera de seu tio Abraão sobre o Deus verdadeiro. Cada vez mais, sentia-se como um estrangeiro naquela terra, incomodado com o que seus olhos viam e seus ouvidos ouviam diariamente. A Escritura mais tarde o descreveria como um justo que se afligia com o procedimento libertino dos ímpios, sendo atormentado em sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as obras iníquas deles. 2. Pedro 2, 7 a 8. As tensões entre os valores que Ló carregava e o ambiente em que vivia se intensificavam a cada dia. Sua posição em Sodoma era ambígua, respeitado o suficiente para sentar-se junto aos anciãos nos portões da cidade, onde se realizavam os julgamentos e decisões importantes, mas ainda assim, visto com desconfiança por não compartilhar de todas as práticas locais. Enquanto isso, do outro lado das colinas de Hebrom, Abraão continuava sua jornada de fé, sem saber que em breve seria chamado a interceder por aquelas cidades cuja perversidade havia chegado aos ouvidos do Senhor. O clamor contra Sodoma e Gomorra se intensificava, e o julgamento divino se aproximava, como nuvens de tempestade no horizonte. Enquanto a vida seguia seu curso nas cidades da planície, o Senhor observava com pesar o comportamento de seus habitantes. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado se tem agravado muito, disse o Eterno, conforme registrado em Gênesis 18, 20. Não eram apenas rumores ou exageros. A maldade daquelas cidades havia atingido um nível que não podia mais ser ignorado pela justiça divina. Naquela mesma época, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, no calor do dia, junto aos carvalheiros de Mamre. Seu acampamento era um oásis de paz, contrastando com a turbulência moral das cidades onde seu sobrinho havia escolhido viver. O patriarca, já idoso, levantou os olhos e viu 3 homens em pé, próximos a ele. Imediatamente, correu ao encontro deles desde a porta da tenda e se prostrou em terra. Meu senhor, disse Abraão, dirigindo-se a um deles: se acho graça aos teus olhos, peço-te que não passes do teu servo. Trarei um pouco de água, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo desta árvore. Trarei também um bocado de pão para que fortaleçais o vosso coração. Depois, prosseguireis vosso caminho. Os visitantes aceitaram sua hospitalidade, e Abraão correu para a tenda, onde ordenou a Sara que preparasse rapidamente 3 medidas de flor de farinha e fizesse pães. Ele mesmo foi ao rebanho, escolheu um bezerro tenro e bom e o deu a um servo para prepará-lo. Quando tudo estava pronto, colocou diante dos visitantes manteiga, leite e o bezerro que havia sido preparado, permanecendo em pé junto a eles, debaixo da árvore, enquanto comiam. O contraste não podia ser mais claro. Enquanto em Sodoma, os estrangeiros eram recebidos com desconfiança e muitas vezes com violência, Abraão demonstrava a verdadeira hospitalidade que agradava a Deus. Era este um caminho que o Senhor havia estabelecido e que fora abandonado pelos habitantes das cidades da planície. Logo, Abraão percebeu que não se tratava de viajantes comuns. Um deles era o próprio Senhor, que veio em forma humana, e os outros 2 eram anjos que o acompanhavam. Durante a refeição, o Senhor reafirmou sua promessa de que Sara teria um filho no próximo ano. Notícia que fez a idosa esposa de Abraão rir em segredo na entrada da tenda, pois ambos já tinham idade avançada. Após essa revelação, os homens se levantaram e olharam para os lados de Sodoma. O Senhor então revelou a Abraão o propósito de sua visita. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Foi neste momento que o Senhor compartilhou com Abraão o julgamento iminente que pairava sobre Sodoma e Gomorra.
Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, de fato, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, saberei. Os 2 anjos partiram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu de pé diante do Senhor. Seu coração estava aflito, não apenas por seu sobrinho Ló e sua família, mas também por todos os habitantes daquelas cidades. Com humildade, aproximou-se e iniciou uma das mais notáveis intercessões registradas nas Escrituras. Destruirás também o justo com o ímpio? Zrênia perguntou a Abraão. Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que nele estão. Abraão apelou à justiça e misericórdia divinas. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? O Senhor, em sua graça, respondeu: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Encorajado por esta resposta, Abraão continuou sua súplica, reduzindo gradativamente o número. E se, porventura, houver menos 5 dos 50 justos, destruirás toda a cidade por causa dos 5. O Senhor respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Abraão, reconhecendo sua ousadia, mas movido pela compaixão, persistiu. E se, porventura, se acharem ali 40? E se 30? E se 20? E se 10? A cada pergunta, o Senhor reafirmava sua misericórdia. Não a destruirei por amor dos 10. Esta negociação revelou tanto o coração compassivo de Abraão, quanto a justiça temperada com misericórdia do Senhor. Abraão sabia que seu sobrinho Ló vivia em Sodoma e esperava que houvesse pelo menos 10 pessoas justas naquela cidade, suficientes para poupá-la da destruição. O que Abraão não sabia era que a perversidade de Sodoma havia atingido níveis ainda mais profundos do que imaginava. Enquanto ele intercedia junto ao Senhor nas colinas, dentro dos muros da cidade, um ciclo de decadência moral seguia seu curso, ofendendo ao Criador e colocando em risco até mesmo os visitantes que ousassem cruzar seus portões. Tendo concluído a conversação com Abraão, o Senhor retirou-se, e o patriarca voltou para o seu lugar, com o coração pesado pelo que estava prestes a acontecer. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando sombras alongadas sobre a planície, enquanto os 2 anjos se aproximavam dos portões de Sodoma, prestes a testemunhar por si mesmos a extensão da corrupção daquele lugar. O crepúsculo envolvia a cidade de Sodoma quando os 2 anjos chegaram aos seus portões. As altas muralhas projetavam sombras alongadas sobre a estrada poeirenta, enquanto comerciantes apressados recolhiam suas mercadorias, e os guardas se preparavam para fechar as pesadas portas de madeira ao anoitecer. Como relatado em Gênesis 19, Ló estava sentado à porta da cidade quando os 2 mensageiros celestiais se aproximaram. Era costume, naqueles dias, que os homens respeitados da comunidade se reunissem junto aos portões, onde se realizavam negócios, julgamentos e onde se recebia notícias de viajantes. Ali, Ló exercia seu papel como um dos anciãos, embora fosse considerado um forasteiro por muitos habitantes. Ao avistar os 2 viajantes, Ló imediatamente se levantou para recebê-los. Mesmo após anos vivendo em Sodoma, ele não havia abandonado os costumes de hospitalidade que aprendera com seu tio Abraão. Eis agora, meus senhores, disse ele, prostrando-se com o rosto em terra. Peço-vos que entreis na casa de vosso servo, e passai nela à noite, e lavai os vossos pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Os anjos, disfarçados como viajantes comuns, inicialmente recusaram a oferta. Não, antes na rua passaremos a noite. Esta resposta não era apenas um teste da insistência hospitaleira de Ló,
mas também revelaria o verdadeiro caráter dos habitantes de Sodoma quando confrontados com estrangeiros vulneráveis, passando a noite em suas ruas. Ló, conhecendo bem os perigos que espreitavam nas ruas de Sodoma após o anoitecer, insistiu fortemente com eles, ciente do que poderia acontecer se permanecessem em local público. O texto bíblico é claro, porém ele muito insistiu com eles, demonstrando sua preocupação genuína pela segurança dos visitantes. Finalmente, os anjos cederam e seguiram Ló até sua casa. Ali, ele lhes preparou uma refeição e assou pães sem fermento, e eles comeram. A casa de Ló ficava dentro dos muros da cidade, não muito distante do portão principal. Era uma construção de 2 andares, típica das residências urbanas daquela época, com paredes de tijolos e um pátio interno onde a família se reunia nas noites quentes. A esposa de Ló, uma mulher que havia sido criada em Sodoma e absorvido muitos dos valores locais, serviu os visitantes com um misto de curiosidade e desconfiança. As filhas de Ló, que estavam comprometidas com homens da cidade, observavam os estrangeiros com interesse. Para elas, criadas entre 2 mundos, as tradições de seu pai e os costumes de Sodoma, a chegada daqueles forasteiros era um evento incomum. O jantar transcorria tranquilamente quando um burburinho começou a ser ouvido do lado de fora. A notícia da chegada dos visitantes havia se espalhado rapidamente pela cidade. Antes mesmo que pudessem terminar a refeição, a casa de Ló foi cercada por uma multidão hostil. Os homens da cidade, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, todo o povo de todos os bairros cercaram a casa, relata Gênesis 19, 4. Não se tratava apenas de alguns indivíduos mal intencionados, mas de uma representação ampla da população masculina, dos jovens aos idosos, unida em seu propósito perverso. Esta descrição revela a extensão da corrupção moral em Sodoma. Não era um problema isolado, mas algo que havia se enraizado em toda a sociedade. Eles chamaram em alta voz por Ló. Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. O eufemismo bíblico conhecer deixa claro que suas intenções eram de natureza sexual, uma violação não apenas da lei da hospitalidade, mas da própria dignidade humana estabelecida pelo Criador. O rosto de Ló empalideceu ao ouvir os gritos. Seus convidados estavam sob a proteção de seu teto, e a tradição da hospitalidade exigia que ele os defendesse a qualquer custo. Com o coração acelerado, saiu para enfrentar a multidão, fechando a porta atrás de si para proteger os visitantes. Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente, implorou Ló à multidão enfurecida. Suas palavras revelavam tanto sua angústia quanto sua consciência moral. Ele reconhecia a perversidade daquele ato pretendido e tentava apelar para qualquer senso de decência que pudesse restar naqueles homens. Em um momento de desespero e refletindo os valores conflitantes daquela sociedade, Ló chegou a fazer uma proposta impensável. Tenho 2 filhas, que ainda não conheceram homem. Eu lastrarei para fora, e fareis delas como bem vos parecer. Somente nada facais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Esta oferta chocante, embora moralmente condenável, demonstrava o extremo desespero de Ló e a sacralidade com que via o dever da hospitalidade. Mais importante, revela o quão desesperador era o clima moral de Sodoma, onde tais escolhas impossíveis poderiam ser contempladas. A multidão, contudo, rechaçou até mesmo essa proposta terrível. "Sai daí!" gritaram empurrando Ló. "Este indivíduo, como estrangeiro, veio habitar entre nós e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles." A resposta revela não apenas a rejeição da oferta de Ló, mas também seu status como um forasteiro que, apesar de viver entre eles,
nunca foi verdadeiramente aceito por manter padrões morais diferentes. A situação se agravava a cada instante. A multidão pressionava Ló, aproximando-se para arrombar a porta. Foi então que os visitantes intervieram, revelando sua verdadeira natureza e poder. Os anjos estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, tanto pequenos como grandes, de maneira que se cansaram procurando a entrada. Confusos e cegos, os homens de Sodoma tateavam pelas paredes, incapazes de encontrar a porta que antes estava bem diante deles. O caos tomou conta da rua, com gritos de frustração e medo ecoando entre as casas próximas. Este primeiro milagre realizado pelos anjos deveria ter servido como um aviso, um sinal do poder divino e uma oportunidade para arrependimento. No entanto, mesmo esta intervenção sobrenatural não foi suficiente para despertar a consciência daquele povo. Dentro da casa, Ló tremia, finalmente compreendendo que seus visitantes não eram homens comuns. Os anjos se voltaram para ele com uma urgência renovada em suas vozes. Tens alguém mais aqui? Genros e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A revelação caiu como um raio sobre Ló. Os anos vivendo em meio àquela perversidade estavam prestes a chegar ao fim. O julgamento divino, do qual seu tio Abraão talvez já soubesse, estava prestes a desabar sobre as cidades da planície. A noite avançava enquanto Ló corria pelas ruas escuras de Sodoma, buscando a casa onde moravam seus futuros genros. O céu estava pesado, sem estrelas, como se a própria natureza antecipasse o julgamento iminente. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló implorou aos homens que estavam prometidos às suas filhas. Sua voz tremia de urgência, mas foi recebida com risos de descrença. Pareceu aos seus genros que ele estava brincando. Relata Gênesis 19:14. Ló insistiu, descrevendo os anjos e o aviso divino, mas, quanto mais falava, mais os homens zombavam dele. Para eles, as palavras do sogro soavam como o delírio de um velho assustado. Afinal, Sodoma parecia tão permanente, tão inabalável em sua riqueza e poder. Derrotado, Ló voltou para casa quando os primeiros raios da alvorada começavam a iluminar o horizonte. Os anjos o aguardavam com crescente impaciência. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na punição da cidade. Mesmo naquele momento crítico, Ló hesitava. As Escrituras registram. Ele, porém, se demorava. Anos vivendo em Sodoma haviam criado raízes profundas, propriedades, relacionamentos, a vida que construíra. Abandonar tudo parecia impossível, mesmo diante da destruição iminente. Percebendo sua hesitação, os anjos agiram com decisão. Pegaram-no pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Fora dos muros de Sodoma, um dos anjos deu instruções claras. Escapa-te e salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para o monte, para que não pereças. O sol começava a nascer sobre a planície do Jordão. Em qualquer outro dia, seria um espetáculo de beleza. Mas naquela manhã, havia uma tensão palpável no ar. Ló, sua esposa e 2 filhas corriam pela estrada poeirenta, deixando para trás a cidade que fora seu lar. Ah, não, meu senhor, suplicou Ló, olhando para as montanhas distantes. Teu servo achou graça aos teus olhos, e foi grande a misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar para o monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ló apontou para uma pequena cidade próxima.
Eis que aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Permite que eu me refugie nela, não é pequena? Para que minha alma viva. O anjo misericordioso concordou. Também nisto te atenderei, para não destruir a cidade de que falaste. Apressa-te, refugia-te nela, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, aquela cidade recebeu o nome de Zoar, que significa pequena. Enquanto continuavam sua fuga, o anjo fez uma advertência final. Não olhes para trás. Era um comando simples, mas carregado de significado. Olhar para trás não era apenas virar a cabeça, mas demonstrar apego àquilo que Deus havia condenado. Então, o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Relata Gênesis 19, 24. O momento da destruição chegara precisamente quando Ló entrou em Zoar, conforme prometido pelo anjo. O céu, antes claro, escureceu subitamente. Relâmpagos rasgaram as nuvens, seguidos por um estrondo ensurdecedor. Do céu começaram a cair torrentes de fogo e enxofre ardente. Um fenômeno devastador, que a Escritura atribui diretamente à intervenção divina. As cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, foram atingidas simultaneamente pela tempestade de destruição. Edifícios que por gerações haviam testemunhado a depravação e a violência desabaram em ruínas flamejantes. Palácios, templos e habitações comuns foram reduzidos a cinzas em questão de momentos. Destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra, continua o relato bíblico. A devastação foi completa, não se limitando apenas às estruturas, mas consumindo toda forma de vida, homens, mulheres, crianças e até mesmo a vegetação. Foi nesse momento fatídico que a esposa de Ló, apesar da advertência angelical, olhou para trás. Talvez movida pela nostalgia, pelo apego às coisas materiais que deixara, ou simplesmente pela curiosidade humana diante de tal catástrofe. O resultado foi imediato. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e dirigiu-se ao lugar onde estivera diante do Senhor. Das colinas de Hebrom, o patriarca olhou para a planície abaixo e viu uma cena que jamais esqueceria. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que subia da terra fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Descreve Gênesis 19, 28, versículo subsequente ao da destruição. Onde antes havia cidades prósperas, agora só restavam ruínas fumegantes. O denso manto de fumaça cobria toda a região como um sudário negro. O fogo divino havia consumido não apenas as edificações, mas calcinado o próprio solo antes fértil, transformando-o em uma terra estéril e tóxica. Abraão permaneceu em silêncio, contemplando a manifestação da justiça divina. Sua intercessão não havia encontrado os 10 justos necessários para poupar as cidades, mas seu coração se consolava, sabendo que Deus, em sua misericórdia, havia resgatado Ló e suas filhas. O patriarca compreendeu naquele momento a seriedade com que o Senhor tratava o pecado. A destruição de Sodoma e Gomorra serviria como um aviso solene para as gerações futuras. Um testemunho do que acontece quando uma sociedade abandona completamente os princípios divinos. Ló e suas 2 filhas haviam encontrado refúgio em Zoar, a pequena cidade poupada a pedido dele. Os habitantes olhavam com desconfiança para os refugiados, enquanto rumores sobre a catástrofe que destruíra as cidades vizinhas se espalhavam rapidamente. Apesar da segurança prometida, o temor logo se apoderou de Ló. Ele teve medo de habitar em Zoar, relata a Escritura. Talvez receasse que o julgamento divino pudesse eventualmente alcançar também aquela cidade, ou talvez os habitantes de Zoar, semelhantes em costumes aos sodomitas, o fizessem sentir-se ameaçado.
Traumatizado pela destruição que testemunhara e pela perda de sua esposa, Ló tomou uma decisão drástica. Subiu de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. A mudança foi extrema, do conforto de uma casa na cidade para a austeridade de uma caverna nas montanhas. Ló, que uma vez foi um homem próspero, com rebanhos e servos, agora se encontrava reduzido à condição de um refugiado, escondido entre as rochas. As filhas de Ló, criadas na urbanidade de Sodoma, agora enfrentavam uma vida de isolamento e privação, marcadas pelo trauma da destruição e pela incerteza quanto ao futuro. O isolamento nas montanhas pesava sobre a pequena família de sobreviventes. Dias se transformaram em semanas, e as filhas de Ló começaram a se preocupar com o futuro. "Nosso pai está velho", disse a mais velha à sua irmã, "e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra." Sua preocupação refletia uma visão distorcida da realidade. A catástrofe que testemunharam havia sido localizada, não global. Contudo, em seu isolamento, imaginavam que toda a humanidade havia sido destruída. "Vem, demos vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele para que preservemos a descendência de nosso pai", propôs a filha mais velha, conforme registrado em Gênesis 19:32. Um pouco além do relato inicial, este plano moralmente questionável revela tanto o desespero das jovens quanto a influência dos valores corrompidos de Sodoma. Embora seu objetivo fosse a preservação da linhagem familiar, o método escolhido violava as leis divinas sobre relações familiares. Naquela noite, as filhas deram vinho a seu pai. Ló, embotado pelo álcool e pelo trauma recente, não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na noite seguinte, repetiram o estratagema com a filha mais nova. Este triste episódio demonstra como a longa exposição aos valores de Sodoma havia deixado marcas profundas na família de Ló, mesmo após terem sido fisicamente resgatados da destruição. Das uniões incestuosas nasceram 2 filhos. A primogênita deu à luz um filho e chamou-o Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje, relata Gênesis 19:37. A mais nova também deu à luz um filho e chamou-o Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. Assim, das cinzas da tragédia de Sodoma surgiram 2 nações, Moabe e Amon, que por gerações seriam vizinhas e frequentemente adversárias do povo de Israel. A história destes povos está entrelaçada com a narrativa bíblica por séculos, muitas vezes como antagonistas, outras em momentos de aliança. Ruth, uma moabita que se tornaria bisavó do rei Davi, descendia desta linhagem, demonstrando como Deus pode redimir até mesmo as histórias mais problemáticas, trazendo bênção a partir de origens manchadas pelo pecado. O destino final de Ló não é mencionado nas Escrituras. Este homem que a Bíblia descreve como justo, segundo Pedro 2:7, mas que fez escolhas comprometedoras, desaparece da narrativa após gerar inconscientemente os patriarcas de 2 nações. Eu fico por aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e se inscreva no canal para mais vídeos.